Se você quiser tirar o seu, não tem problema, tá? Então, nós vamos iniciar, vai chegando os colegas, nós vamos colocando na sala, tá bom? Então, vamos lá, primeiro versículo da semana. Hoje não tem sua irmãzinha no versículo da semana, né? Salmo 18, 32. Diz assim: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho, né? Salmo 18, 32. Essa é uma certeza que nos alegra o coração, né? Saber que Deus, mesmo nós, na nossa pequenez, Ele nos reveste de força. Deixa eu aumentar aqui para você copiar, fica mais fácil. Deixa eu achar aqui. Pronto. Então, pode copiar no seu caderno, né? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Saber que Deus nos fortalece mesmo em meio às nossas fraquezas é um sinal da grandeza dele e do amor dele por nós também, né? Aí chegando mais alguém, chegou o Felipe, muito bom. E tornar perfeito o meu caminho nos dá também aquela segurança de saber que mesmo eu sendo pecador, eu errando, tendo as minhas falhas, o Senhor me ajuda, né? Ele endireita o meu caminho. Ele torna o meu caminho melhor do que aquele que eu planejei. Bem-vindo à aula, Felipe. Tá bom? Bom, vamos começar a... Já começamos, né? Pode copiar o versículo da semana, por favor. Salmo 18, 32. Boa tarde, Felipe. Vamos orar enquanto vocês estão copiando o versículo, ok? Amado Deus, nós queremos te dar graças, porque quando lemos a tua palavra, quando contemplamos tudo aquilo que o Senhor deixou para nós e nos traz conforto ao coração, nós nos alegramos, principalmente em saber que mesmo em meio às nossas fraquezas, o Senhor é aquele que nos reveste de força, o Senhor é aquele que nos mostra o caminho perfeito, mesmo quando fazemos escolhas que, ao nosso ver, são boas, mas que depois nós percebemos que são escolhas erradas. O Senhor torna o nosso caminho perfeito. E nós agradecemos em nome de Jesus por todo o seu cuidado, por todo o seu amor, toda a sua atenção, pelo seu revestimento sobre as nossas vidas. Obrigada por ser um Deus presente e não ausente. Nós oramos, entregamos o restante dessa semana em suas mãos, nossas vidas, nossa saúde, nossas famílias, o lugar onde nós vivemos, que o Senhor possa estar protegendo, guardando e livrando de todo o mal. Também lembramos dos nossos amigos na escola, aqueles que nós estamos há tanto tempo afastados, nossos familiares também, que há tempo nós não vemos, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles, dando também força e também ajudando a caminhar no caminho certo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo também à aula, João Pedro, tá bom? Copiando o versículo. Quando puder já passar para frente, vocês me avisem, tá bom? Como é que foram de prova? Foram bem? Foi tranquilo? Tiveram dificuldades para fazer a prova? Bianca, como é que foi a prova? Achou difícil? Bom, prof, foi mais ou menos, dependendo da matéria, assim, era mais difícil, tipo, matemática era mais difícil. Matemática nunca pode perder, né? Aquela cara de vilã. Não é não. Não é não, né? Sempre tem que ter aquela matéria que treme, né? Mas de ensino religioso acharam que foi tranquilo, porque tinha as referências, tudo que nós vimos, né? E foi de boa, né? Então tá bom. Meninos, podemos ir para o nosso assunto? Vocês que chegaram agora, tá? Depois a gente volta para vocês copiarem um versículo. Deixa um espacinho aí. Deixa eu ver alguém tá falando aqui. Ok. Felipe, coloca só por gentileza a referência, depois você copia o versículo Salmo 18, 32. Porque senão nós vamos ficar muito preso aqui, tá? Tá bom, legal. Então vamos lá. Saindo aqui um pouquinho para ver vocês, então tá, belezinha? Vamos lá então, nossa matéria de hoje. Eu quero mostrar para vocês uma imagem e, se possível for, quero ouvi-los. Como vocês interpretam essas duas imagens que nós vamos ver agora? Dá só uma olhadinha, né?
Essas duas pessoas, deixa eu tirar aqui para baixo um pouquinho. Aumentando a tela também fica mais fácil. Então, nós temos aqui duas pessoas. Vamos lá, Bianca, a sua interpretação para essas duas pessoas. O que você olhando, o que você imagina delas? Eu imagino que o homem, ele tá pensativo, ele tá estressado, Certo? alguma coisa. Uhum. E a mulher, ela tá triste, ao mesmo tempo pensativa, ela tá indecisa. Certo, muito bem. Vamos ver agora. Felipe, o seu áudio consigo liberar ou não? Deixa eu ver. Se você teve a mesma percepção da Bianca. Eu acho que os dois estão sofrendo de ansiedade. Ansiedade. Ou Ansiedade, estresse. palavrinha que hoje em dia a gente escuta muito, né? Uhum. Tudo bem, certinho. João, você consegue também? Deixa eu ver se eu libero a teu som aqui. Isso. Oi, Olhando essas duas imagens que você vê, o que você interpreta? tá me ouvindo, professora? Observando essas duas imagens, o que você interpreta delas? Você consegue ver? Interpretar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Eu acho que os dois estão deprimidos e tristes. Muito bem, gostei de ver a interpretação de vocês. Então, vocês são bons observadores. Isso é muito bom. Alguém mais chegando aqui? Esse homem, quando nós olhamos para ele, já vem na nossa mente, né, um estado de preocupação, de ansiedade, como o Felipe falou, né, ele está ansioso com alguma coisa. A mulher, vocês não perceberam um detalhe, se aqui fica melhor para vocês verem. A mulher, ela está tendo, tá de noite, ó, ela está na cama dela e não consegue dormir. Só um pouquinho que eu acho que alguém está levantando a mãozinha aqui. Ok, Isa. Tudo bom, Isa? Só veio duas pessoas na aula? Só isso mesmo? Eu e a Como, Bianca? como que é? Não entendi, minha linda. Eu e a Bianca? Você? O que tem? Só veio? Ou tem mais Não, tem gente? os meninos aqui também na aula, Não tô enxergando, gente. Vou ver eles aqui, pera. tá? Vamos lá. Então, essa moça, ela também está, além de preocupada com alguma coisa, ela perdeu o sono. Gente, acho que não tem nada mais complicado do que você perder o sono por causa de uma situação, né? Não sei se vocês passam por isso. Eu sou muito boa de dormir, não tenho dificuldades em dormir. Acho que pouquíssimas vezes eu tive esses momentos assim de perder o sono por preocupação com alguma coisa. Mas o que nós vamos falar hoje na nossa aula é sobre alguém que estava muito aflito. O que é aflição? Às vezes nós vamos falar sobre aflição, eu não sei o que, eu estou aflito, fulana está aflita, não sei quem está aflito, mas nós sabemos o significado da palavra aflição? Vamos lá, tá? Passar aqui. Olha só, segundo o dicionário, aflição é uma condição de quem está aflito, né? Claro, né? Angustiado, preocupado, é um sofrimento causado por um desgosto. Então, aquelas duas pessoas que nós observamos a imagem, elas estavam aflitas com alguma coisa, angustiadas por algo que elas estavam passando, né? E a angústia nos traz um certo sofrimento. Então, hoje nós vamos falar sobre alguém que estava passando por uma aflição muito grande. E Jesus se tornou um amigo dele nesse momento de aflição. Gente, não é muito fácil. Deixa eu ver, alguém está falando aqui? Ok. A Isa colocou aqui um negócio aqui bem interessante. Posso falar aqui, Isa? Que você colocou? Tá? Bianca, já vou dar o título, calma aí. Bom? Quando nós estamos, sim, né? A Isa colocou que quando ela está nesses momentos de ansiedade, não consegue dormir, ela chora até dormir. Então, às vezes, o choro também é um escape que nós temos diante de momentos de situação, de sofrimento. Mas vamos, então, à aula de hoje, ao tema dela. Nós sabemos que tem a ver com aflição, né? Só um momento, a desculpa, a Isabela quer falar. Não, mas na verdade não é, tipo, horrível ficar às vezes sem dormir por alguma coisa. Às vezes é bom. Não é que é bom, tá? Mas é porque às vezes eu consigo refletir. Ai, minha escova caiu aqui no chão. Às vezes eu consigo refletir melhor sobre a situação. Eu escuto uma música triste, ou vejo alguma coisa feliz, e eu acabo até me conhecendo através da situação, sabendo como eu agi, como eu agiria e por que eu agi dessa forma. Então, tipo, não é uma coisa, a não ser se é uma morte de alguma pessoa. Sim. Aí já é triste. Mas, tipo, se eu tiver brigado com
ficar sem dormir. Eu posso, nesse tempo, pensar não sei o quê, mas isso também me dá um pouco de crise de ansiedade. Mas tirando isso, é de boa. Mas dá muita crise de ansiedade. Sim, entendi. Mas o caso aqui seria o não dormir, Isabela, por conta de você estar sofrendo por uma situação. Aconteceu algo na sua vida, você está muito angustiada, deprimida, ansiosa, né? E isso te causa também a falta do sono, não vem o sono. De tanto tamanho é o desgosto que você está vivendo. Então, vamos ver essa pessoa que passou por isso. E o motivo foi bem tenso, gente. Ó, amigo na aflição. Esse é o tema. Pode copiar, por favor, tá, gente? O tema Amigo na aflição. O texto está em Marcos 5. Esse texto, ele se divide em duas partes. É bem conhecido, tá? Primeiro, Marcos 5, do 21 até o 24. E aí acontece uma outra história no meio. E a história depois continua, a partir do versículo 35 até o 43. Enquanto vocês vão copiando esta referência, e já estão vendo aqui de quem se trata, nós vamos ler depois, né? Mas é a história de Jairo. A história de Jairo, ela é muito conhecida, especialmente, né, pela forma como Jesus agiu na vida dele. Jairo estava passando por um momento de aflição, de angústia, de decepção, né, de impotência, se sentiu impotente, porque apesar dele ser um homem de posses, um homem também rico, né, chefe da sinagoga, alguém está querendo falar, só um momento. Sim, copia o título, tá bom? Quem perguntou? Felipe? Bom, pode copiar sim. Sempre precisa copiar o título e a referência, por favor. Então, Jairo, ele era uma pessoa que tinha condições de manter um tratamento de saúde, porque tinha condições financeiras. Só que, mesmo o dinheiro dele não conseguiu resolver a situação de aflição, de angústia que ele estava vivendo. O que aconteceu com ele? A sua filha de 12 anos estava morrendo. E isso levou Jairo a tomar uma atitude considerada por muitos extrema, a última das hipóteses. Vocês já perceberam que as pessoas, quando elas estão aflitas com alguma situação, às vezes nós não pensamos direito quando estamos passando por situações de aflição. E aí, entra na primeira porta que abre, tenta resolver o mais rápido possível, e às vezes a forma como tenta resolver não é a forma certa. Manter o equilíbrio, manter, né, a cabeça fria nesses momentos de angústia, de aflição, é um exercício assim, nível hard mesmo, tá? Mas nós temos o nosso Deus que nos ajuda a vencer isso. Então essa história, em Marcos 5, começa a contar sobre isso. Jesus está num lugar, chega até ele esse homem, Jairo, se prostra diante dele, ou seja, se ajoelha diante de Jesus. Isso já era um sinal para as pessoas que estavam vendo de humilhação, como que um chefe da sinagoga vai se ajoelhar diante de um homem que a sinagoga, né, combatia. Mas ele jogou isso tudo para cima, ele não se importou com isso. Para ele o mais importante era resolver a situação da filha dele que estava morrendo. E aí ele diz essa frase aqui, ó. Então já no momento de aflição procura Jesus. E o que ele diz quando ele se prostra diante de Jesus? A minha filha está morrendo. Venha comigo. Põe as mãos sobre ela para que sare e viva. Eu creio que antes de buscar essa solução, esse caminho, Jairo deve ter tentado tudo o que era possível. Como ele viu que a situação não estava favorável, ele deixou de lado o seu orgulho, deixou de lado a sua posição, deixou de lado o que mais, o que as pessoas iam pensar dele, e foi buscar aquilo que ele procurava, que era resolver aquela situação. E foi nesse momento que Jesus se fez um amigo para Jairo num momento muito difícil. Lá no finalzinho, vou ter duas perguntas para vocês responderem. Não vou antecipar essas perguntas agora, mas o que eu quero que vocês observem comigo nessa história de Jairo são duas atitudes, né? Duas possíveis atitudes que nós podemos ter diante de situações de aflição, tá bom? Vamos lá, vamos ver elas, quais são? Qual a diferença da reação de Jesus e dos amigos que conviviam na casa de Jairo? Então, podem copiar também essa parte aqui. Se conseguirem tirar print dessa tela ou quiserem copiar pelo menos as referências, coloca assim, Jesus e coloca Marcos 5,36. Jesus, Marcos 5,39. Amigos, né? Marcos 5,40 e Marcos 5,35.
tá? Pelo menos isso eu quero que vocês tenham. Se não conseguirem copiar todos os versículos, assim, as falas, porque aqui eu coloquei somente as falas para que nós possamos pensar juntos e conversar sobre isso também. Das duas diferenças de amigos no momento de aflição. Que tipo de amigo Jesus se tornou para Jairo naquele momento? E agora, enquanto vocês estão copiando, eu vou ler, tá? O texto, como eu já falei, ele se divide em duas partes. Então, vamos começar aqui. Começando com Marcos 5, a partir do 21. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos seus pés, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. E aí tem uma interrupção nessa história. Por quê? Porque no meio desse caminho, Jesus caminhando, aparece a mulher com fluxo de sangue. E Jesus para dar atenção para essa mulher também. E nisso acontece algo inesperado, que é agora a segunda parte da história de Jairo, a partir do versículo 35. Diz assim: Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Senhor Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse para Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Imagina a confusão que estava nessa casa, porque a menina havia morrido, né? Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, ou seja, eles começaram a rir, a debochar de Jesus, viu? Mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cumi, né? Que quer dizer, menina, levanta. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se, começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Pronto, até aqui. Então, gente, olha que história. Nós conhecemos essa história, já ouvimos bastante. Quem participa, né, nas escolas bíblicas das suas igrejas conhece muito bem essa história. Eu lembro que eu já contei para vocês várias vezes nas nossas aulas de ensino religioso, quando vocês estavam no Fundamental 1. Então, é bem conhecida essa história. Só que eu quero analisar com vocês o ponto da amizade, da atitude de um amigo diante da aflição, tá? Primeiro, Jairo estava com um problema. Jairo tinha algo que estava tirando o sono, tirando a paz, tirando até a vontade de viver, porque ele estava muito angustiado, muito. E então ele procura Jesus, expõe o que estava angustiando, e Jesus vai com ele para resolver essa situação, tá? No meio do caminho, o que acontece? Chega um outro grupo de amigo e diz para ele: olha, deixa ele em paz, é bem aqui embaixo, tá? O Marcos 5,35. Chega um grupo de amigos e diz: olha, Jairo, deixa Jesus em paz, né? A menina já morreu, não fica mais aborrecendo Jesus, não. Olha só, você já está numa situação complicadíssima de angústia. Aí vem um amigo, praticamente como diz, né? Pisa na sua, você está na beira de um abismo, pendurado, chega um amigo, você pensa que ele vai te ajudar, ele pisa na sua mão, você termina de cair. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né, nesse momento. Foi como se tivessem jogado um balde de água gelada sobre Jairo. O que adiantou ele procurar Jesus se a menina já havia morrido? E o que Jesus responde para ele está aqui, ó, no verso 36. Não tenha medo, tenha fé. Então Jesus encorajou aquele homem naquele momento de aflição. Enquanto uns estavam, né, empurrando ladeira abaixo, Jesus estava o quê? Levantando ele, animando. Tenha fé, siga em frente, não baixa a cabeça não, vai dar tudo certo. Você vai vencer essa situação, fica tranquilo. E então, quando eles chegam na casa de Jairo, tá? Olha aqui o verso 39, o que a gente vê? Um monte de amigo gritando, chorando. Diz que a casa estava uma maior confusão. A menina havia morrido. E Jesus diz o quê? Olha,
Ela não morreu. Para que tanto choro, tanta confusão? Ela só está dormindo. Continuou consolando o coração do pai e da mãe também. Mas as pessoas que estavam lá começaram a fazer o quê? A rir, a caçoar, a debochar. Certo, chamaram Jesus de louco. Às vezes as pessoas que estavam chorando, pranteando a morte da menina, começaram a rir da situação. E aí foi uma confusão. Mas Jesus manteve ali o seu equilíbrio, pediu para todo mundo sair, né? Pode ir embora, vai, você não vai ajudar? Sai fora, né? Às vezes nós temos que falar assim para algumas pessoas, sabia? Às vezes, por serem pessoas da gente, com a intenção, talvez até não seja do coração dela, de desanimar. Mas é melhor você falar, olha, então tá bom, então ó, vai lá para sua casa, me liga depois, a gente conversa depois, se não for para te trazer um ânimo. E eles entram no quarto, apenas Jesus, os 3 discípulos, né, os 3 do barquinho, Pedro, Tiago e João, e os pais. E acontece o grande milagre. A menina volta a viver, tá? Posso passar de tela para vocês irmos para a nossa última parte. Não precisava passar tanto também, né? Era para passar menos. Deixa eu voltar aqui, peraí. Passei demais. Agora não quer entrar. Ai. Olha, agora não quer entrar. Que coisa chata. Mas vamos lá. A pergunta é o seguinte. Quero que vocês escrevam assim. Que tipo de amigo... Deixa eu voltar aqui para a nossa tela principal. Escrevam assim, gente. Que tipo de amigo você espera que se aproxime de você quando você está aflito? Essa é a primeira pergunta, tá? Que tipo de amigo você espera que se aproxime de você quando você está aflito? Peraí, a Bianca quer falar? Bianca, levanta a mãozinha, senão não vou saber, Bianca. Peraí. Deixar as coisas encaminhadas. Que tipo de amigo você espera que se aproxime de você quando está aflita? Isabela, só um momento, vou baixar sua mão, já ativa o seu som. Um amigo que fale de Deus para mim, me acalme, pense positivo, Uhum. mas também a situação mais com delicadeza. Certo. Então, essa é a primeira pergunta que eu quero que vocês respondam, né? Que tipo de amigo eu quero que se aproxime de mim quando eu estou aflito? Observando essas duas atitudes, nós já podemos tirar uma conclusão, né? Ah, você vai querer alguém que te desanime? Que te ajude a ficar pior do que você está? Às vezes, gente, a nossa atitude é semelhante a esses amigos de Jairo e não ao que a Isabela acabou de falar agora, que ela quer que se aproxime dela, aquelas pessoas que vão ajudar, que vão animar, que vão levantar. Às vezes chega alguém perto, como eu disse, né? Às vezes a intenção não é desanimar você, mas acaba falando coisas que te levam a ficar até pior do que estava antes do conselho. Lembra da história de Jó? Jó também é uma história bastante conhecida na Bíblia, né? De repente, depois de tudo que ele passou, imagina o tamanho da angústia de Jó, da tristeza, né? Da decepção, perdeu tudo. Perdeu família, perdeu filhos, perdeu, né, bens. Chegam os amigos de Jó. E no primeiro momento, esses amigos de Jó começam, né, como diz assim, eles se compadecem da situação. Ficam calados diante dele ali, como diz assim, tô aqui com você, só minha presença já vai te ajudar. Mas, de repente, eles resolvem abrir a boca. E quando começam a falar, não ajudam Jó, não, só atrapalham. Bom? Então, tem momentos que é melhor nós ficarmos até quietinho, tá? Alguém está aflito, um amigo seu está passando por um problema, eu vou dizer assim um exemplo de um problema muito comum. Digamos que alguém que vocês conheçam está passando por uma aflição na área familiar. Um exemplo, né? Os pais estão separando, a pessoa está muito angustiada com aquilo, né? Ou ela está tendo algum desentendimento muito grande com seus pais em casa e está muito aflita. Aí chega você, que tipo de amigo você é para ele? Tipo de amigo, né? Então, que tipo de pessoas eu quero que se aproxime de mim nessas horas? E a segunda pergunta agora, que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de amigo eu sou? Segunda pergunta, que tipo de amigo eu sou para quem está aflito? Que às vezes é muito fácil, nós queremos o bem, né? Quando é conosco, agora e quando é com o outro?
Aí a coisa já é diferente. Que tipo de amigo? Peraí, Bianca. Que tipo de amiga eu sou? É quando alguém está aflito. E agora é o momento de você pensar. Eu preciso ter muita sabedoria quando alguém está aflito próximo a mim, né? Então, são duas perguntas que eu preciso sempre refletir sobre ela. Que tipo de amiga eu sou quando alguém está aflito e que tipo de pessoas eu quero que se aproximem de mim quando eu estou aflito, tá? Então, são essas duas perguntas que nós vamos trazer para vocês sobre esse assunto. Não vamos entrar mais, assim, aprofundar mais nesse assunto de Jairo, né? Mas esse tema de como você é no momento da aflição é algo que nós precisamos sempre bater na gente, sabe? Pensar sobre isso. Pode falar, Isa. Do tipo de amigo, tá, né, que eu tô respondendo. Então, eu acho que, na verdade, não sou eu quem fala, né? Só é quem eu aconselho que tipo de amigo eu sou. Mas Você pode se eu, analisar, Isabela. Você se analisa. Será que eu fui legal com aquela pessoa? Será que eu falei na hora certa? Tá? Então, amiga, se analise. eu tento ser uma boa ouvinte na situação, porque às vezes a pessoa não precisa que você fale. A pessoa só quer que você escute, só quer alguém pra Uhum. desabafar, porque ela tá difícil. Aí, às vezes, eu também dou uma bala, porque eu sei que você anima bastante, faço uma carta, às vezes, e também dou um conselho. Sim, é isso mesmo. Tá certa, né? Então, gente, a primeira coisa, acho que a primeira atitude que você tem que ter realmente quando alguém está aflito é ouvir. Não chega já com um texto grande, não, sabe? Já querendo, né, forçar uma situação. Ore primeiro, né? Tenta entender se coloca no lugar da pessoa. Acho que isso é o certo. Jesus se colocou no lugar de Jairo, tenho certeza. Ele sentiu a dor daquele pai chorando, né? Se ajoelhando, pedindo para que a filha fosse salva, né? Se curasse daquela doença, vivesse um pouco mais. Ela era tão jovem, só 12 anos, tão pouco. Mas o que aconteceu? A menina morreu. Mesmo assim, Jesus não falou: olha, já que morreu, então, né? Vai lá enterrar sua filha, eu vou ter uma multidão aqui atrás de mim, eu vou ajudar outros. Não, foi junto. Chegou lá próximo, né? Orou a menina, enquanto todo mundo começou a duvidar, a caçoar, a rir. Ele se manteve firme naquele propósito. Não, não vou não, né? Vamos lá. Não vamos acreditar nessa situação, você vai vencer. Então, às vezes, o silêncio é importante, é o primeiro. Oração, para você não fazer nada fora, né, do que Deus quer. Pedir sabedoria para Deus no que você vai falar para alguém aflito. E se é alguém que perdeu uma pessoa? Já pensou, gente? Se alguém perdeu, tá aflito porque morreu alguém da família. Nessa hora é super difícil de você encontrar palavras. É terrível mesmo. Só um momento, Isabela, já passa a palavra, tá? Sim. Eu já tive que aconselhar uma pessoa, a bisavó dela morreu. Tipo, eu considerava também muito a bisavó, porque, tipo, é uma amiga da minha mãe, que é da família também. Aí eu Uhum. expliquei pra ela. Eu tentei explicar de um jeito carinhoso como eu queria que tivessem me explicado quando aconteceu comigo de eu perder pessoas que eu amo. E essa pessoa me ajudou também. Então eu tentei atribuir pra ela também, tipo, falar pra ela orar, e daí eu tentei distrair a cabeça dela. Eu sei que ela nem ia esquecer disso. Mas, tipo, Uhum. eu levei uma água, eu conversei com ela, não ficar lembrando disso, porque isso dói mais, quanto mais fala, mais dói. Então, se Sim. vocês tentarem tirar da cabeça da pessoa daquela situação difícil, já ajuda. E é melhor do que você ficar falando, ai, mas não sei o que, não sei o que. Depois que a pessoa se acalma, que ela já não entendeu, né? Porque é difícil de entender, mas que ela já conseguiu, você explica pra ela que, tipo, para lembrar os momentos bons e, tipo, Sim. ou tentar distrair com alguma coisa, fazer alguma coisa até que a pessoa gostava antes, assim, porque eu sei que é difícil ficar lembrando, mas se ficar é melhor lembrar dos momentos bons do que lembrar Uhum. da cena. Isso que às vezes é até ruim de funeral, porque você vê o rosto da pessoa morta e não consegue lembrar da vida da pessoa direito. Eu não gosto de ir em cemitério. E Isso cemitério. mesmo, gente. Então, que nessa aula de hoje é somente para nós refletirmos sobre nossas atitudes quando alguém precisa da nossa companhia ou de que a gente fale alguma coisa, tá? Alguém está em aflição? Como você quer
ser para a vida dessa pessoa. Você quer falar, Bianca? Nossa aula está acabando, já vai, a qualquer momento ela vai cortar, tá? Já deu 14h40. Felipe, eu posso mandar para você depois esses slides, Felipe? Não se preocupa não, tá bom, querido? Se você não conseguiu copiar, tá? Que a aula já vai encerrar, tá bom? Então, olha, que Deus abençoe vocês, né? Que nós possamos aprender com esse exemplo de Jesus, né? A verdadeira atitude que temos que ter, melhor. Essa é a palavra, a melhor atitude que devemos ter diante de alguém que está aflito, tá bom? Então, beijo para vocês e até